Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por nos reunir mais um dia no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, como pecadores falhos e fracos que somos, totalmente dependentes, Senhor, da Tua graça soberana, que nos alcançou e tem nos alcançado dia a dia, renovando-nos e nos ajudando a completar a carreira que nos foi proposta. Ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua palavra, Senhor, como um solo fértil. Não nos deixa, Senhor, resistir ao Espírito, mas que estejamos com os ouvidos atentos e com o coração desejoso a obedecer em amor a exortação amorosa e o direcionamento que o Senhor tem nos dado pela Tua palavra e pelo Espírito, Senhor. O Senhor conhece a realidade da nossa congregação, o Senhor conhece a realidade de cada um de nós, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece a maneira como nós temos vivido, Senhor. Por isso nos socorre. Se há ainda algum resquício de hipocrisia, que o Senhor nos livre dessa maldição. Ajuda-nos a viver como luz, Senhor, como sal, a cumprir o nosso papel de cristãos na nossa geração. Ó Senhor Jesus, que a Tua face seja vista em nós, que haja um constante crescer, Senhor, visível do fruto do Espírito na vida de cada um de nós. Eu oro, Senhor, em especial nessa noite pela vida de Dona Maria, que está internada. Tem compaixão, Senhor, da nossa amada irmã. Ó Deus, ela que está com problemas físicos e emocionais, mas nós sabemos que o Teu poder transcende toda a nossa fragilidade. Por isso ajuda, Senhor, a nossa irmã. Senhor, que a Tua graça salvadora alcance também a família dela. Que haja salvação, Senhor, naquele lar. Que o Senhor dissipe toda contenda, toda treva, que venha de encontro, Senhor, à Tua obra gloriosa. Eu oro, meu Deus, em favor dos familiares da irmã Osana, o marido dela, Senhor, que está vindo a nos visitar. Eu oro, Senhor, para que haja salvação. A nossa amada irmã, que quando estava conosco aqui, a nossa caminhada terrena, tanto testemunho cristão nos deu e demonstração clara da regeneração espiritual, tanto nos ajudou, Senhor, que nós possamos também agir de acordo com o Espírito, proclamando a mensagem de salvação, da qual todos nós somos testemunhas vivas. Ó Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a superar mais uma vez os constantes ataques que temos sofrido, Senhor, para que venhamos a nos afastar da comunhão dos santos, para que venhamos nos apartar do amor fraternal de um para com os outros. Nos socorre, Senhor, para que não nos vejamos fazendo a Tua obra, pregando a Tua palavra, evangelizando sem amor, pois do que adiantaria
Dai-nos da tua graça, Senhor, para que possamos permanecer na verdade e no amor e na verdade. Que a maldade, que a maledicência não esfrie o nosso coração, Senhor, mas que nos mostre a necessidade de vigiar e orar sem cessar, para que nós mesmos não venhamos a cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor, nos renovando na noite de hoje, para que possamos combater o bom combate da fé. Não como se fosse uma luta meramente humana, mas como nos ensinou o Senhor na tua palavra, que as nossas armas, elas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. Dai-nos, Senhor, a sabedoria necessária para que venhamos a usar a armadura e a espada do Espírito que o Senhor nos deu para guerrear a guerra santa, na certeza que em Cristo Jesus sempre seremos conduzidos em triunfo. Ajuda-nos também, Senhor, a compreender essa tão difícil para nós e importante lição de que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o seu decreto. Ó Senhor, que os nossos olhos não vejam apenas aquilo que o mundo tenta nos mostrar para nos persuadir, mas que possamos ter, diante de todas as circunstâncias, uma visão espiritual que nos leve a glorificar ao Senhor em tudo e diante de todos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Lucas capítulo 12, o título da nossa mensagem de hoje: o antídoto para a ansiedade. Amém? Eu sei que a maioria de vocês não tem problema com ansiedade, mas a natureza humana é uma natureza ansiosa, e eu gostaria de dividir com vocês a primeira vez que a ansiedade apareceu na Bíblia. Vamos lá? Toda vez que a gente fala em primeira vez, a gente sempre vai para o livro de Gênesis. É o livro das origens, daí o nome Gênesis, origem. Primeira vez que a ansiedade apareceu na Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, ela apareceu como uma consequência, como uma das inúmeras consequências da desobediência do pecado. E olha que coisa, a ansiedade ela aparece no momento em que Adão e Eva tiveram a consciência de que eles estavam em uma posição de inimizade para com aquele que tanto os amava. Versículo 7 de Gênesis 3. Logo depois que o pecado é consumado, por assim dizer, pois o pecado ele surge no coração e na mente e depois ele é consumado com as nossas ações. Versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Perceba que a nudez aqui, ela não fala nada no sentido de imoralidade, mas a nudez aqui, ela revela uma vergonha. A vergonha que agora o homem sentia diante de Deus. O homem agora estava envergonhado, e como uma tentativa de esconder essa vergonha, o homem cozinhou folhas para que as suas vergonhas fossem cobertas. Mas aqui a Bíblia já nos mostrava que as nossas vergonhas, elas não podem ser cobertas por nós, porque a folha que é usada hoje
daqui a pouco ela já não presta mais, ela seca. E olha que coisa, no versículo 8, quando ouviram a voz de Deus, aqui é a primeira vez que a ansiedade surge. A ansiedade surgiu justamente no momento em que eles perceberam que eles teriam que prestar contas a Deus do que haviam feito. A ansiedade, a raiz de toda ansiedade que eu e você sentimos, procede desse fato, da certeza que nós temos, seja consciente ou inconsciente, que vamos ter que dar conta de todas as nossas ações, omissões, palavras e pensamentos. Quando ouviram a voz do Senhor, perceba, eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Mais uma vez aqui o Senhor, ele se apresentava para Adão e Eva de uma maneira que eles conseguiam ver e se relacionar. Muitas pessoas, ao interpretar essa passagem, veem aqui a pessoa de Cristo. Uma vez que Deus Pai é Espírito e que o Deus que se revela para nós é Cristo, muitas pessoas veem aqui como uma aparição do Cristo antes da sua encarnação, como em outras passagens, como no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e o quarto homem da fornalha, como o anjo que aparece para Josué antes da batalha de Jericó. Algumas passagens onde a aparição do Senhor é relacionada sempre com a pessoa de Cristo, aquele que revela o Pai para nós, aquele que o Pai decidiu ser revelado na pessoa do Filho. Então ele aparece aqui, ele andava, perceba, ele andava, não é só uma voz que se falava, mas ele andava. Às vezes passamos por essa passagem e não nos atentamos a esse fato. E ele fazia isso em um horário específico, na viração do dia. Que hora era essa? 6 horas. O dia começa 6 horas. Aí você tem as vigílias da noite e depois você tem o dia. Mas o dia ele começa na noite anterior. Daí a contagem judaica ser assim até hoje, né? Então, na viração do dia, eles se esconderam. A ideia aqui é justamente esse ápice da ansiedade. O que a ansiedade faz com a gente? Isso. Ela faz com que a gente se esconda. Quem está ansioso, quem tem... E a ansiedade, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista médico, você vai ouvir falar em vários nomes, como síndrome do pânico, como depressão e coisas semelhantes, mas a raiz é uma só. A raiz é a mesma, é uma palavra que chamamos de ansiedade, mas é a preocupação do homem com o porvir. Isso gera os mais diversos graus de ansiedade e as respectivas consequências, cada um deles. Eles se esconderam, porque é isso que nós fazemos, nós nos escondemos quando estamos ansiosos. Quando a gente está ansioso, a gente normalmente não quer sair de casa, a gente não quer falar, a gente não quer atender um telefone, responder uma mensagem, a gente não quer interagir, vir para a igreja nem pensar, porque a gente quer se esconder, e principalmente vir à igreja, porque aqui é onde Deus vai ver a gente, é onde a nossa consciência de que Deus está nos vendo, ela é ampliada, é aqui. Por isso que tantas pessoas evitam a congregação dos santos, porque aqui nós temos uma ampliação dessa certeza de que Deus nos vê. Olha que coisa, Deus nos vê. Ele nos viu hoje. Você acordou de manhã cheio de remela no olho, de mau hálito. Deus estava vendo você ali. Você foi para o trabalho, Deus te viu.
Você pode ter feito coisas que Deus não aprovava, ou que Deus não aprovaria. Ele viu isso. Você pensou coisas que Deus reprovaria. Ele viu isso também. Mas você não chegou nem a falar. Você só pensou. Deus viu cada um dos seus pensamentos e dos meus. Ele vê tudo. É por isso que surge, diante dessa consciência, surge esse desespero. E agora? Eu vou ter que dar conta. No capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo 12 de Lucas, é dito: quem mais é dado, mais lhe será exigido. Essa certeza produz em nós ansiedade, como na carta aos Hebreus. Aqueles que tiveram conhecimento do plano de Deus e que ainda assim se colocam contrário ao Evangelho de Cristo, eles têm uma certeza. Qual é a certeza? A expectativa do juízo, da ira de Deus que está para alcançá-los a qualquer instante. Fechou os olhos, ira. Essas pessoas sabem disso, porque já lhes foi informado. Na linguagem do apóstolo Paulo, elas foram notificadas. Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, todo mundo pequenininho, quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas. Então aqui é a raiz, é a primeira vez que o homem ele se vê ansioso. Mas não está a palavra ansiedade escrita aqui, não precisa. A ansiedade é uma palavra nossa, que denota um sentimento, esse sentimento de uma preocupação com o futuro, e um futuro que a gente não tem nenhum tipo de poder para governá-lo. Pastor, o que isso tem a ver com Lucas capítulo 12? Tudo. Em Lucas capítulo 12, o Senhor vai dizer: eu tenho contado a quantidade de fios de cabelo das vossas cabeças. Quer um controle maior do que esse? Isso não é uma hipérbole, porque se fosse um homem falando para outro homem, isso seria uma hipérbole, a gente não sabe. A não ser no caso de alguns irmãos, como o de Quinho, a gente sabe. Quantos fios de cabelo tem a cabeça de Quinho? Nenhum. Né? Porque o irmão Paulinho raspou a cabeça dele, fez o voto do nazireado no final de semana. Mas na grande maioria a gente não sabe. Né? Quantos fios de cabelo tem? Aí se você for para um matemático, ele faz uma probabilidade. A cabeça do ser humano tem média de 1 milhão a 2 milhões de fios de cabelo. Eu não sei, estou chutando. Mas com certeza já devem ter pensado nisso, porque o ser humano é bom em pensar no que não adianta nada para a alma. Então aqui a ideia é nos mostrar que nós precisamos estar em plena comunhão com quem está no controle do nosso futuro. Esse é um antídoto para a ansiedade. Essa confiança em Deus é o único remédio. Embora a gente procure uma série de paliativos, embora a gente procure, por exemplo, a distração diminui a ansiedade, mas uma hora a distração passa, a ansiedade volta e volta maior. Você se ocupar com determinadas coisas pode diminuir a ansiedade, mas ela vai voltar e ela vai voltar maior. O único antídoto é esse. Olha que coisa. Para a gente concluir essa passagem e voltar ao nosso texto. Quando ouviram que a voz do Senhor, versículo 8 de Gênesis 3, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, eles sabiam que isso iria acontecer. Eles sabiam que nesse momento Deus iria aparecer. Eu e você sabemos que Deus vai aparecer, não sabemos? Ou a gente fica só dizendo Jesus vai voltar de maneira hipócrita? É uma hipocrisia? Você não acredita nisso? Você acredita que Jesus vai voltar? Você acredita que quando você morrer, você vai encontrar com Jesus? Você acredita nisso? Então você está na mesma situação que Adão e Eva aqui. Eles sabiam que iam se encontrar com Deus nessa hora e ficaram com medo. Porque eles tinham feito o que Deus havia dito para eles. Deus havia permitido tudo. Ele só tinha vedado uma coisa. Irmão, meu Deus, eles não puderam deixar de comer um fruto com tantos
tantos outros frutos e tantas outras coisas para fazer. Que desejo maluco é esse de comer um fruto, sendo que Deus já havia proibido e dito especificamente a consequência que viria dessa desobediência? É assim, nós temos essa tendência natural a fazer o que Deus disse para não fazer. Então, se Deus dissesse para a gente: parem de dar dinheiro na igreja, meu filho, semana que vem era saco de dinheiro. Pastor, eu trouxe um saco de dinheiro para dar. Não, meu filho, mas não é para dar mais não. Mas eu trouxe. Mas porque Deus disse que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que dizimar, que a gente tem que ofertar, aí a gente não faz isso. Se Deus dissesse: odeie o seu próximo, você já, esse Deus, não, eu amo o meu próximo, eu vou amar, eu vou demonstrar algum tipo de sentimento que se pareça com amor. A gente tem essa tendência natural a fazer o que Deus... Eu vou mostrar isso na Bíblia. Com aqueles que se dizem irmãos e não são, a Bíblia diz: nem comais. Mas a nossa tendência é dizer o quê? Isso é falta de amor. Mas como é falta de amor se o Deus que é amor disse que é para fazer isso? E que isso é amor? Essa tendência natural da gente se levantar contrário ao que Deus disse. Eles se esconderam da presença do Senhor Deus. A ansiedade é esse desespero de uma alma que tenta se esconder de um Deus que nos vê. E que nos vê de dentro para fora, não de fora para dentro. O salmista, ele diz: se a gente for num lugar muito alto, se a gente for num lugar muito baixo, Deus ainda vai me achar lá. Mas não é só isso. Se for só uma questão geográfica, não, é uma questão interna também. Deus vê, inclusive, os nossos pensamentos. Ele contabiliza as intenções do nosso coração. Muitas pessoas fazem coisas que aparentemente são boas aos olhos naturais, mas Deus sabe muito bem quais são as reais intenções. O fariseu chamou Jesus para jantar, mas ele não queria honrar Jesus. Ele queria testar para ver se Jesus era de fato um profeta. E Jesus sabia disso. Jesus sabe quem é quem. Aqui, Jesus sabe quem é quem. E é daí que vem a nossa ansiedade. Onde cada um de nós tem uma maneira de lidar. Algumas pessoas, por exemplo, lidam como Lameque. Agem como se Deus não existisse. O que Lameque vai fazer mais adiante no livro de Gênesis? Lameque, o sétimo depois de Caim, da linhagem de Caim. Deus disse que se fizer mal a Caim, ele vai responder 7 vezes mais. Pois quem fizer mal a Lameque, eu vou responder 70 vezes 7. 70 vezes mais, perdão. A ideia é, como está escrito no Salmo: diz o louco no seu coração, não há Deus. Por que louco? Esse desespero. Eu sei que eu vou ter que prestar conta a Deus. Então a única forma de eu tentar amenizar isso é mentindo para mim mesmo que Deus não existe. Algumas pessoas mentem que Deus não é justo. Não, Deus é amor, é a graça que me salvou, então eu posso viver de maneira ímpia e vou ser salvo. Isso é mentira. Mas as pessoas fazem isso como uma tentativa de amenizar a ansiedade que provém em virtude da certeza que temos da prestação de conta que teremos que dar. Essa é a raiz da ansiedade. E é daqui que brotam todos os frutos que a ansiedade produz. Versículo de número 8 ainda: o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Eles tentam se esconder por entre as árvores do jardim. Imagine, você tenta se esconder do Criador na criação. Não é uma loucura? Tem alguma pessoa que conhece mais a criação do que aquele que a criou? Pois é, a gente.
A gente pega as coisas que Deus criou e a gente chama de Deus. Mas elas são coisas que Deus criou para a sua glória. E nós a tratamos como se elas fossem divindades. Tem gente que adora o céu, a terra, o ar, o mar, os animais. Tem gente que adora, inclusive outras pessoas, como se elas fossem divindades que devessem receber algum tipo de adoração. E chamou o Senhor Deus o homem. Perceba, ele chamou o homem. Mas quem comeu o fruto primeiro? Quem foi? É claro, as mulheres ficaram caladas. Aí os homens, ó, mulher. Mas as mulheres, não vou falar não, que Eva é do meu time, eu vou ficar calado. Eva, bichinha, Eva. Então foi Eva que comeu. Mas a responsabilidade era de quem? Aí as mulheres vão falar. A responsabilidade era de quem? Do homem. Agora a responsabilidade é do homem. É o homem que tem que prestar conta, o homem. Nessa hora, meu filho, o feminismo desaparece. É o homem que tem que prestar conta. Chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Olha que coisa linda, irmãos. Onde estás? E onde estás aqui, irmãos? Não é geográfico. É uma pergunta, inclusive, uma pergunta retórica. É uma pergunta que você tem que pensar hoje. Onde você está? Onde você está diante de Deus? Você está do lado direito ou do lado esquerdo? Você está entre os condenados ou entre os salvos? Onde você está? Porque não vai importar a quantidade de dinheiro que você tem, não vai importar nada daquilo que o mundo se preocupa. O que vai importar é em relação às coisas que Deus revelou. Onde você está? No grupo dos obedientes ou no grupo dos rebeldes? Onde você está? Essa é a pergunta. Adão, você está onde? Adão, você tem consciência do que você fez? Onde essa desobediência te levou? Será que a gente tem consciência aonde a nossa desobediência irá nos levar? Irmãos, sejamos sinceros. Você acha que se Davi, vamos pegar uma referência de um salvo, né? Que é sempre para a gente, né, nutrir essa esperança da salvação. Davi é salvo, mas ele pecou, e um pecado gravíssimo, pecado de adultério. Você acha que se no momento em que Davi olhou e cobiçou, se Natan tivesse batido na porta, naquele momento, dizendo: olha Davi, você vai consumar esse ato, vai nascer um filho, Deus vai matar. E outra coisa, a espada não vai se apartar da sua casa, você vai ter outros filhos e a sua família vai ser uma destruição só. Você acha que Davi continuaria? Você acha que ele continuaria? Ah, mas por que Deus não avisou? Deus já tinha avisado. Davi sabia que o que ele estava fazendo era pecado. Ele escolheu não dar atenção aos alertas de Deus. Eu e você sabemos o que Deus espera de nós. Nós lemos a Bíblia. Nós lemos o Evangelho. Nós temos sido ensinados na palavra do Senhor. De maneira que muito daquilo que fazemos que desagrada a Deus, nós sabemos que estamos errados. É por isso que muitas vezes estamos tristes. A gente está triste. E é uma tristeza que vem de dentro para fora. É uma tristeza que vem como uma consequência, e uma tristeza até a certo ponto boa, porque da consequência de alguém que sabe que está em desacordo com a vida que o seu Salvador tem para ele. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim. Vai ver cá, você ouve Deus te chamando e você vai fugir dessa voz que te salva? Assim, a pessoa que te criou, a pessoa que deu tudo para você até hoje. A realidade aqui de Adão, eles viviam em um mundo perfeito.
Você presta atenção em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor termina a criação, diz: muito bom. Era muito bom o jardim do Éden. Mas ainda assim o pecado aconteceu. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu sabia que estava errado. Eu sabia que o que eu fiz iria te desagradar. Eu tive medo. Perceba que toda ansiedade, ela provém de um medo. Daí, quando uma pessoa tem uma ansiedade muito alta, tem-se essa expressão, síndrome do pânico. Porque a pessoa está com medo. Medo que muitas vezes paralisa. Pessoas que não conseguem, pessoas que até tentam se suicidar. Não sabem lidar com aquela situação. Eu tive medo e eu me escondi. É a primeira vez que a ansiedade surge na Bíblia. Você já leu alguma vez dessa forma esse texto? Mas é isso que ele está falando. Ele está revelando uma enfermidade que hoje em dia alcança 10 de cada 10 seres humanos. Em graus diferentes, mas hoje em dia até as crianças andam ansiosas. O mundo é assim. Então eu quero voltar para lá, para o nosso texto, Lucas 12. Versículo 6. Nós já tratamos do versículo 1 ao 5. E hoje a gente vai falar do versículo 6 em diante. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. 2 asses, irmãos, eram moedas de pequeno valor. E os pardais eram pássaros pequenos que eram extremamente baratos. E ele vai usar essa referência. Ele quer mostrar como os pássaros, alguns eram usados nos sacrifícios, como eles eram baratos. Por isso ele usa essa expressão dessa moeda de pequeno valor. Ele pega uma realidade do cotidiano daquelas pessoas. O Senhor Jesus gostava de ensinar de uma maneira que as pessoas humildes pudessem entender. Eu, porém, vou lhe ensinar. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. É isso que tem que trazer segurança para mim e para você. Deus conhece. Isso dá segurança para um cristão. Saber que Deus sabe o que ele está passando. Saber que Deus sabe das suas perseguições, dos seus sofrimentos, das suas limitações. Isso era tão importante, isso é tão importante, que quando o Senhor resolveu se comunicar com os cristãos do primeiro século, e nos deixou isso também como paradigma, como a igreja tem que se posicionar durante os séculos. Ele escreveu 7 cartas, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E nas cartas ele sempre fala expressões que denotam esse conhecimento da realidade de Deus em relação do que os cristãos estão passando aqui na terra. Olha que coisa, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Conheço a tua tribulação. A igreja de Esmirna, uma igreja sofredora, uma igreja que sofria não somente por perseguições hostis dos homens, mas sofria inclusive por escassez. Era uma igreja pobre. Ela sofria com escassez de recursos. Ela se dizia pobre. E o Senhor disse: não, você não é pobre, você é rica. Mas ela se via como uma igreja pobre do ponto de vista material aqui. E ele diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas você é rica. A graça superabunda aonde as nossas limitações não podem ir. Eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus
que não são. Os falsos religiosos que causam tantos danos à igreja, o Senhor conhece. Agora no capítulo 2 ainda, outra igreja, a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Eu conheço o lugar em que habitas. Senhor, o Senhor sabe que eu moro num lugar onde o pessoal bota som alto na minha frente. Tem uma expressão que eu costumei ouvir alguns anos atrás, só depois de um tempo é que eu descobri o que era. Paredão, eu não sabia o que era. Mas lá no meu quarto tem um paredão. Eu imaginava que era alguma parede grande, assim, algum muro grande, não sei, né? Depois me disseram que paredão é um negócio de um som alto, não é isso? Festa com som alto. E aí, você fica, Senhor, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que determinadas pessoas do meu bairro estão tramando contra mim. O Senhor sabe que as pessoas do meu emprego estão tentando me expulsar de lá. O Senhor sabe que pessoas da minha própria família me veem como inimigo e têm sentimentos negativos em relação a mim. O Senhor conhece isso, Ele sabe de tudo isso. Eu conheço o lugar em que habitas. Eu conheço o lugar que você mora. Eu sei dessa realidade que está ao seu redor. Isso devia nos trazer paz. O Senhor sabe. Mais ainda, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E aí você diz assim, tá vendo? O Senhor conhece as coisas que a gente faz de bom. Amém. Mas olha o continuar, o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos. O Senhor conhece as nossas obras de aparência. Ele sabe. Ó, tá vendo que coisa bonita? Obras, amor, fé, serviço, perseverança. Obras ainda maiores do que as das primeiras. Sim, mas e cadê a fidelidade com a palavra de Deus? Cadê o compromisso? Cadê a defesa para com o Evangelho? Com a pureza dele? Ah não, mas se a gente ficar assim, aí a gente vai ter que brigar, e aí vai ser uma atitude sem amor. Não, isso é amor. O amor ama a verdade. É o que está escrito lá em 1 de Coríntios 13. Ele não se compraz com a justiça. O Senhor conhece. Continua. Olha que coisa. Versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, estás morto. O Senhor sabe quem tem nome de que vive. Que nome é o nome de quem vive? Cristão. Cristão é o nome de quem está vivo. Cristão é o nome que a gente dá para uma pessoa que foi regenerada. Fulano é cristão. Ele é parecido com Cristo. Isso pressupõe uma regeneração salvadora. Você nunca vai chamar ninguém de cristão se você tem certeza que a pessoa está condenada em pecado. O termo cristão pressupõe a salvação. Embora na prática seja diferente. Por isso ele diz, eu conheço o nome de quem vive, mas está morto. Só nome de cristão sem atitude de cristão não adianta. E Deus sabe. Deus sabe. E ele continua. Olha que coisa. Ainda nesse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, da igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, do qual ninguém pode fechar. Se é uma coisa que a igreja verdadeira, ao longo dos séculos, sempre se preocupou, vai fechar. Por quê? Porque os poucos crentes
que estão na igreja estão com sono. Às vezes não tem compromisso como deveria. Porque o inimigo, quando ele sabe que você foi chamado por Deus, ele vai investir todas as suas fichas. O inimigo não persegue quem é dele. O Senhor Jesus, inclusive, fala sobre isso. Ele diz, uma casa dividida não prospera. Você acha que Satanás vai perseguir Satanás? Se Satanás sabe que você é um falso crente, você acha que ele vai perseguir você? Não, ele vai usar você para causar contenda e destruição na casa de Deus. Então ele conhece que temos pouca força. Ô Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Acho que esse mês é meu último mês na igreja, porque eu não estou conseguindo. Ele sabe disso. E a gente não deveria nem pensar nisso, porque o Senhor disse que a gente deveria viver um dia de cada vez. Você está pensando no mês? Tens pouca força, entretanto guardaste a minha... Olha a importância da palavra. A igreja de Tiatira parecia que tinha amor, mas cadê o amor pela palavra? Ela não tinha. Parecia que ela tinha amor pelas pessoas, parecia. Mas como eu posso ter amor pelas pessoas se eu não zelo pela palavra? Então aqui ele continua. Guardaste a minha palavra, mesmo com pouca força, eu sei disso. E não negaste o meu nome. Testemunho e palavra. Paulo já havia falado sobre isso. Timóteo, meu filho, você de fato deseja que as pessoas que você comunica o evangelho sejam salvas? Toma conta de ti mesmo, testemunho, e da palavra, e da doutrina, para que seja salvo tanto a você quanto os que te ouvem. Isso é amor. Eu conheço a igreja de Laodiceia, versículo 15, a última das igrejas a receber uma carta. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem é quente. Será que essa realidade não é nossa? Eu não sou frio a ponto de dizer, odeio a Deus, odeio a Cristo, vou viver a minha vida do meu jeito. Mas eu também não sou quente a ponto de renunciar tudo, tomar minha cruz e seguir o meu Salvador Jesus de perto, independente das consequências. Eu não tenho esse fogo do Espírito em mim, mas eu também não sou frio. Eu sou um cristão equilibrado. Eu sou morno. Pois é, o morno é vomitado. Você sabia disso? Eu não sou assim fanático, eu sou morno. Pois é, o morno é uma coisa ruim. E o Senhor sabe. A pergunta é, você sabe? O Senhor sabe, mas você sabe? É por isso, irmãos, que nós, como uma atitude nesse processo de vencer a ansiedade e as suas consequências, nós precisamos de mais arrependimento e menos desculpa. Se não fosse assim, seria assado. Como assim? Para de se desculpar. Arranque o olho logo. Corta essa mão fora. Para de desculpa. Zaqueu pegou metade do que ele tinha e se desfez. Por quê? Por que você acha que Zaqueu teve aquela atitude? Chega de desculpa na minha vida. Hoje entrou o arrependimento. E aí vem depois o Senhor e sentencia. Hoje a salvação entra nessa casa. Porque aonde tem arrependimento, tem salvação. Aonde não tem arrependimento, não adianta cogitar salvação. É triste, às vezes, ouvir de algumas pessoas que se professam cristãos testemunhos de falsos crentes como se fosse algo positivo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que se dizia cristã, um testemunho de um parente que era de uma falsa igreja, dizendo que essa pessoa tinha uma fé verdadeira e que
em virtude dessa fé verdadeira, conseguiu vencer vários obstáculos, vários problemas de saúde. Mas isso não está certo. Isso está errado. Ela não tinha fé verdadeira, ela tinha pensamento positivo. Se você estudar as diversas religiões do mundo, você vai ver que em todas elas, curas são operadas. Aqui no Brasil, a gente teve um grande escândalo recentemente. Um médium espírita chamado João de Deus. Ele era mais famoso fora do Brasil do que aqui dentro. Ele conseguiu ajuntar uma fortuna que até hoje não se sabe a quantidade de dinheiro que esse homem conseguiu juntar. Pedras preciosas, moedas estrangeiras, bens, imóveis. Pessoas vinham de várias partes do mundo. Um documentário foi feito falando desse dom. As pessoas iam até o local onde ele fazia uma espécie de reza e pessoas eram curadas. Essa pessoa é de Deus? O nome dele dizia, ele é João de Deus. Depois se viu o que de fato ele fazia. É isso, irmãos. Quer dizer que a sua certeza de fé é baseada em milagres, em curas, em aparentes triunfos transitórios e falhos? Não, o único triunfo é a salvação. Fora desse triunfo, tudo é perda. Tudo é nada. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Me diga aí. As reportagens no cotidiano, elas sempre nos impulsionam a desejar ter dinheiro. Essa semana saiu uma reportagem sobre 2 brasileiros novos, parecia assim José, bilionários. Eu nem sei o que, provavelmente esse investidor, alguma coisa assim. Eles são bilionários, acho que tem menos de 30 anos. E, sabe, várias pessoas querem ouvir o que esses bilionários têm a dizer. Você quer? Eu não quero. Eu não tenho nada para dizer. Olha como o mundo é. Existe um homem muito rico no mundo, alguma coisa Tesla. Só pelo fato desse homem comprar uma quantidade de ações de uma determinada empresa, o valor dessa empresa subiu astronomicamente. Por quê? Porque esse homem é um referencial para o mundo de negócios que dão certo. Olha como o mundo age. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque o nosso referencial devia ser Cristo. Cristo deveria ser o referencial de como a gente faz para ter uma vida de sucesso. Uma vida para a gente chegar no final dela e dizer, está consumado. Uma vida que a gente pudesse dizer como aquele que seguiu a Cristo de perto, o apóstolo Paulo. Completei a carreira. Combati o bom combate. Guardei a fé. Agora a coroa da justiça está reservada. O meu sangue já está sendo oferecido como libação. Você sabe o que é isso? Libação é qualquer oferta líquida. Então, quando você pega o Antigo Testamento, você vê que várias ofertas o Senhor determinou que fossem feitas nesse processo de relacionamento. Tudo isso apontava para Cristo. Então, algumas ofertas, elas eram aspergidas com líquido, que podia ser água, podia ser vinho, podia ser óleo. E quando você aspergia a oferta com algum líquido, dizia libação, eram ofertas líquidas. Paulo está dizendo, eu estou selando o meu cristianismo com o meu sangue. Por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer, se a gente está vivo, é porque na luta contra o pecado, a gente ainda não resistiu até o sangue. Não quer dizer que você tomou uma pancada. Estavam me perseguindo por amor a Cristo, e aí eu tomei uma pancada, saiu uma gotinha de sangue. Eu resisti até o sangue. Não, não é isso que o autor da carta quer dizer. Ele está dizendo que a gente não morreu ainda. Que a gente tem que estar vigiando, porque está de pé,
pode cair. Então, irmãos, agora voltando para o nosso texto, mais uma vez a gente vai ler algumas vezes. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Você sabe disso? Como Deus está no controle até das mínimas coisas. A ideia aqui de Cristo é justamente nos mostrar isso. Se Deus está no controle das mínimas coisas, você acha que Ele não está no controle da nossa vida? Então, fique em paz. Por isso que o irmão fecha o olho e descansa no Senhor. Porque ele tem essa paz. Aleluia. Eu sei que se eu fechar os olhos aqui, dormir e morrer, eu acordo no céu. Amém? Ô pastor, mas não quero ir hoje não. Eu tenho que levar alguma coisa para Ana. Oh Deus. Salva, Senhor. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Você acha que você vale menos que um passarinho? Tem gente que é a favor desse negócio de direito dos animais, né? E diz que bicho vale mais do que gente. Pois é, essa opinião é diferente da de Deus. É por isso que quando as pessoas falam que eu sou o pastor perseguidor dos animais, eu não me sinto ofendido. Primeiro porque eu não persigo animais. E segundo porque eu tenho convicção do que eu falo. Deus ama muito mais gente do que bicho. Os bichos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos. Lá no céu, eu não sei se vai ter bicho, mas eu sei que vai ter gente. Bicho é uma possibilidade, gente é certeza. Mas tem pessoas que se dizem cristãs, que não se envergonham de dizer: eu amo mais bicho do que gente. O meu cachorro me ama. Não, o seu cachorro não me ama, ele nem sabe o que é amor. O seu cachorro, ele tem um processo, ou qualquer animal, ele tem um processo de interação com você a partir de recompensa. Você alimentou ele, você deu casa para ele e ele começou a ter um relacionamento de recompensa com você. Então ele vai esperar isso de você até ele morrer. É o instinto do animal domesticado, diferente do animal selvagem. Mas a gente não pensa isso, a gente nem se preocupa em estudar isso, porque a gente é levado por emoções superficiais, falhas e mentirosas. Então aqui ele vai mostrar os animais. Para tanta gente que ama os animais, não tem problema você tratar bem os animais, é até a sua obrigação. Nós temos a obrigação de tratar bem o meio ambiente que Deus preparou para nós. Tudo que fazemos, inclusive o maltrato com o meio ambiente, não só com o animal, mas com o meio ambiente, a gente vai ter que dar conta. E ele diz, versículo 8, caminhando para a nossa conclusão: digo-vos ainda. Olha, Jesus agora dá ênfase. A ideia aqui é uma ideia de dar ênfase ao que vai ser dito. Digo-vos ainda, todo aquele, versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Irmãos, o que é mais... Você já viu alguma pessoa morrer por falta de cabelo? Já viu algum obituário? Fulano morreu porque acabou a quantidade de cabelos da cabeça. Já viu algum obituário desse? Ele está dizendo, até isso, que para nós não repercute tanto na nossa saúde, que é a quantidade de fios de cabelo, embora tanta gente se preocupe com a aparência. Ele diz, ele tem contatos. A ideia de contatos, irmãos, é ele tem sob controle. Está debaixo do controle dele. Ele está no controle até disso. Imagine a quantidade de batimentos do nosso coração, porque isso sim é sério. Se o nosso coração bate rápido demais, a gente pode morrer. Se o nosso coração bater devagar demais, a gente também pode morrer. Você sabia disso? Ele está no controle
de tudo, até do que aos nossos olhos parece insignificante. Por isso ele diz: não temais. E aqui, irmãos, não é uma sugestão, é uma ordem. Por isso que a ansiedade vem como fruto dessa desobediência. A gente, por não temer a Deus, a gente teme as circunstâncias. E aí a gente fica, o subproduto desse temor circunstancial é a ansiedade. Não é um fim em si mesmo, mas é um produto. Porque a gente olha para as circunstâncias e se desespera. Quando na verdade, como cristãos, deveríamos confiar. E aqui eu gostaria que você parasse e fosse comigo para um capítulo muito conhecido da Bíblia, Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 31. Irmãos, se você não sair dessa noite, daqui da igreja, nesses próximos minutos, cheio de fé, eu creio que nada mais vai dar fé para você. Falando você que é crente. Romanos 8, amém? Versículo 28. Ô glória! Sabemos. Ô glória! Se tem uma coisa que você tem que saber, mais importante do que saber que 2 mais 2 é 4, mais importante do que saber que água é H2O, é saber que todas as coisas cooperam para o bem. Agora, é para o bem de todos? Não. Tem pessoas que estão ficando ricos agora para o seu mal. Tem pessoas que estão recebendo uma alta hospitalar para o seu mal. Tem pessoas que estão recebendo honrarias humanas para o seu mal. Tem pessoas que estão recebendo, inclusive, reconhecimento religioso para o seu mal. Os fariseus tinham isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está nesse grupo, se você está nesse grupo de ovelhas que tem um pastor que é Cristo, se você está nesse grupo daqueles que ouvem a voz e o seguem, então, meu filho, não existem más notícias para você. Um cristão verdadeiro, ele só tem evangelho. Não, pastor, eu sei. Não, evangelho quer dizer boas notícias. Um cristão verdadeiro só tem boas notícias. Se alguém morreu, eu posso até sofrer, mas é uma boa notícia. Se eu perdi algo material, eu posso até ficar preocupado. Não deveria, mas posso. Mas é uma boa notícia. E isso vai fazer dissipar a minha preocupação. O cristão verdadeiro é aquele que tem um olhar diferenciado em relação às notícias do dia a dia. Porque ele sabe dessa notícia. Eu sei. A guerra na Ucrânia. Ah! Vou me desesperar. Putin botou o arsenal de bombas atômicas ligado. Pode disparar ogivas nucleares a qualquer instante. Estou tranquilo. Pastor, estão dizendo aí que vai vir uma pandemia pior do que a do Covid em 2023. Meu filho, eu não sei se não está em 2022. Mas assim, independente, vai ser para o bem. Pelo menos de quem ama a Deus. Está vindo no nosso país uma grande recessão. Quando fala de tocar no bolso, Senhor, o povo fica com medo. Oh Deus. Coopera para o bem. Você chegou em casa e tem um aviso de despejo. Senhor, o Senhor está querendo que eu vá morar em outro lugar. Aleluia. Se uma pessoa que morava bem era Abraão. O nome dele nem era Abraão ainda, era Abrão. Ele estava lá, ele tinha 75 anos, ele tinha se casado com a mulher mais bonita do mundo na sua época. Oh
mas era estéril, não podia ter filhos. E aí ele está lá numa terra idólatra. De repente o Deus verdadeiro resolveu se relacionar com ele. Abrão prestava? Não. Abrão era um pecador miserável que merecia o inferno. Pecou várias vezes depois do chamado de Deus na vida dele. E foi corrigido por isso. Mas o Senhor disse: Abrão, sai da tua casa. Ô Senhor, é mesmo. Na minha casa acabei de reformar. O irmão pintou umas bisnagas. Ficou na tonalidade certinha. Ô Senhor, acabei de, sei lá, acabei de comprar uma máquina de lavar. Estou pagando ainda. Misericórdia. Pode levar a máquina de lavar? Meu filho, se você quiser levar, vai ser peso no camelo, porque não vai ter onde botar eletricidade lá. Tem que lavar nos lagos que acharem, na pedra. Assim vai lavar a roupa. E aí, Senhor, como é que vai ser? É isso aí. Sai da tua casa. E os parentes, tinha tantos parentes, não tem mais. Sai do meio da tua parentela. E aí, quer dizer que eu vou para um lugar super legal? Não. Mas me diga aí onde é que é minha nova casa. Não vou lhe dizer não. Você vai andando. Eu vou lhe dizendo direita, esquerda, para, anda. Mas eu nem sei, Senhor. Se eu estou lhe chamando, é coisa boa. Isso devia ser suficiente. E foi. Glória a Deus. E por que para a gente não está sendo? Por que a gente precisa de tanta informação para sentir paz? Por que a gente não pode olhar para Cristo e descansar na sua obra? Por quê? Então ele diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Que a gente seja feito a imagem e semelhança de Cristo. Já falou no versículo anterior. E ele continua: porquanto aos que de antemão conheceu, ele conheceu você. Ele se relacionou comigo e com você antes da gente ser colocado no ventre da nossa mãe. Ele já sabia qual nome os nossos pais nos dariam. Ele já sabia que família a gente nasceria, qual era o DNA que ia correr na nossa veia. Ele já sabia. Ele já sabia a altura que a gente ia chegar, a tonalidade da nossa pele. Ele sabia. Ele sabe. Também predestinou. Como assim? Ele conheceu e predestinou. Pastor, o que significa predestinar? É isso mesmo que você está pensando. Ele destinou de antemão. Ele fez uma escolha. Porque se ele deixasse para mim e para você a escolha, a gente só escolheria a errada. Nós temos a capacidade de escolher entre o mal e o mal pior ainda, mas nunca entre o mal e o bem. Por isso ele precisou conhecer, predestinar. Para quê? Para que fôssemos feitos à imagem de Cristo. Então, onde é que Cristo tem que ser visto no mundo? Em mim e você. Glória a Deus. Na igreja. E na nossa vida cotidiana, fora da igreja. Mas infelizmente a gente sabe que não está sendo assim. A fim de que ele seja, Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Olha que privilégio. Cristo é o nosso Salvador, ele é o nosso Rei, mas ele também é como se fosse o nosso irmão mais velho. Não irmão no sentido de que somos párias, mas nós somos adotivos. Ele é irmão de verdade, ele é filho de verdade, a gente é por adoção. Mas o tratamento é igual. A fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, eu e você, a esses também chamou. Como é que vem esse chamado? Alguém pregou o evangelho para você, e aquilo que você pensava ser loucura começou a fazer sentido para você. Glória a Deus. Quando eu ouvi o evangelho pela primeira vez, eu disse: crente é tudo doido. E hoje eu sou mais doido
do que os crentes doidos que eu via no começo. Hoje os crentes doidos, eles são muito equilibrados para mim. Porque Deus predestinou para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele predestinou. E aí ele teve um momento na sua existência e na minha que ele chamou. Ele chamou a gente pelo nosso nome. Lázaro, vem para fora. A gente estava morto igual a Lázaro. Já estava fedendo. Ninguém achava que a gente podia sair vivo daquele sarcófago, daquele túmulo. Mas Jesus foi buscar lá a gente. E chamou a gente pelo nome. E a gente saiu de lá. E a esses também justificou. Mas ele não vale nada, Jesus. Eu escolhi. Isso basta. Maravilhoso. Glória a Deus. Tem um advogado assim, que não perde uma causa. Glória a Deus. Imagine, Obrigada, Deus. quando ele abraçou a causa, ganhou. Mas ainda vai ser julgado. Não. Quem crê nele não é julgado. Glória a Deus. Já ganhou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quem aqui está glorificado? Nenhum de nós. Mas para Deus é como se já estivéssemos. Glória a Deus. Imagine você olhar para os seus irmãos assim, ver ele glorificado. Tem uns irmãos que a gente, rapaz, já é, né? Imagine glorificado. Imagine os irmãos que louvam glorificado. Louvando glorificado. Dançando glorificado. Rapaz, tem uns irmãos que eu chegam com as vestes, né? Semana passada uma pessoa chegou aqui com as vestes bonitas. Negócio de uma gravata, né? Nossa Senhor. Mas imagina esse camarada glorificado. Socorro. Mas ele já glorificou. Perceba, o verbo está onde? No passado. Mas a gente sente que a gente vai ser glorificado no futuro, né? Mas a gente sente. E os nossos sentimentos não são confiáveis. A palavra de Deus é. Não é maravilhoso isso? Olha como a ansiedade vai embora quando você se maravilha na glória de Deus. Que diremos? Isso daqui, irmãos, é muito, chega a ser indescritível, muito maravilhoso. Quando você entra na carta, o apóstolo Paulo está se maravilhando com o plano de salvação. Deus, ele tem um plano de salvação, e Deus não tem plano B, porque ele não precisa. Ele fez um plano para salvar aos que ele escolheu. E ele escolheu revelar esse plano. Ele podia nem revelar, mas ele escolheu revelar. E o apóstolo Paulo está maravilhado ao contemplar esse plano glorioso de Deus salvar aqueles que ele amou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha a expressão, é maravilhoso. A ideia é que Paulo está, é como se Paulo estivesse assistindo um filme que ensina o plano de salvação de Deus. E Paulo diz, estou sem palavras. Essa é a expressão, o que diremos? Eu estou sem palavras. Mas eu mereci o inferno e Deus vai me salvar e ainda vai me glorificar. Porque eu acreditei em Cristo, me arrependi dos meus pecados, mas até isso foi Ele que me deu. Foi. É só se maravilhar, irmão. Por isso que é tão precioso para a gente conhecer o amor de Cristo, que excede o conhecimento. O que diremos? À vista destas coisas, que coisas? O plano de salvação perfeito do nosso Salvador. Um plano que não falha. Um plano que, se o pecador tropeçar, ele vai buscar. E se ele insistir em tropeçar, ele disciplina. Para o nosso próprio bem ele o faz e o fará. Se Deus é por nós, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Perceba que a linguagem aqui de Paulo é a mesma de Jesus em Lucas 12. Por que vocês estão temendo os homens? E o que eles podem fazer? Temam aquele que tem poder de ferir tanto o corpo quanto de lançar a alma no inferno. Porque o temor de Deus é libertador. O temor do mundo, ele é escravizador. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Principados, potestades, hostes espirituais do mal não podem nada contra aqueles que Deus justificou. Quem será contra nós? Os homens mais poderosos desse mundo são como poeira aos olhos de Deus. Talvez uma pessoa que tenha determinados recursos, para você e para mim, seja visto como alguém, né? Para Deus não. É como uma relva do campo. E hoje existe e amanhã não existe mais. A Bíblia relata de um homem rico e poderoso que ficou orgulhoso e Deus colocou ele para comer grama. Por que Deus fez isso? Podia simplesmente lançar ele no inferno, como fez com tantos outros, para revelar sua soberania a um povo que estava escravizado. O povo de Deus nessa época estava no cativeiro, achando que Deus havia se esquecido deles, que quem mandava era aquele rei. E aí Deus colocou o rei para comer grama, para andar despido, correndo como um animal silvestre. E depois ele fez ele recobrar a consciência. Não foi uma enfermidade. Aí ele ficou louco. Não. Foi juízo de Deus. E foi pedagogia de Deus para com o seu povo, revelando o seu controle absoluto em toda a criação. Isso tem que nos dar paz. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Você acha que Deus não tem te dado o suficiente? Porque você tirou um saldo bancário e está zerado? Ou pior, está no negativo. Você acha que Deus não tem te dado o suficiente porque os preços das mercadorias estão subindo e de repente o seu poder aquisitivo diminuiu e você está tendo uma condição menor do que você tinha há um tempo atrás? Você acha que Deus não é bom com você por causa disso? É sério? É sério que você mede o amor de Deus desse jeito? É sério, a gente mede assim. Ô glória! Acrescentou. Misericórdia! Perdeu alguma coisa. Que isso, irmão? Não pode. O amor de Deus é revelado aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós. Que nós aqui? Os que amam a Deus. Perceba que aqui o texto está seguindo. Os que amam a Deus, tudo está cooperando para o bem. Por quê? Porque Ele deu o seu próprio filho. Ele deu o seu bem mais precioso. Ele mesmo. Por todos nós o entregou. Você acha que quando Jesus disse na cruz, uma das poucas coisas que Jesus disse na cruz, não foi para ele, foi para nós. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é por você e por mim. Deus desamparou o seu próprio filho para que eu e você, que não somos filhos, nos tornássemos filhos. Como você não se maravilha com o plano de salvação de um Deus assim? Esse é o sentimento de Paulo. É por isso que Paulo não se preocupava com roupa velha, com comida, se estava gostosa ou não. Paulo não estava preocupado com essas bobagens. Não
estava contemplando algo muito superior. E a gente deveria andar nessa mesma direção. Se já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são do alto. Glória a Deus. Porventura não nos dará graciosamente, graciosamente não é forçosamente. Não é na nossa força, no nosso muito fazer, não, graciosamente. Ele nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas, porque sem Cristo nada vale. Sem Cristo tudo é vaidade. No Senhor o nosso serviço não é em vão. Aí agora o apóstolo Paulo se maravilha mais ainda. Olha. E aqui são perguntas retóricas. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? A frase de Paulo é mais ou menos assim: quem vai se atrever a acusar aqueles que Deus escolheu? Eleição significa escolha. Deus escolheu determinadas pessoas. Quem vai acusá-las? Quem vai fazer isso? Se os demônios, se Satanás, que é um acusador, ele teme e treme diante da presença de Deus, você acha que ele vai se atrever a acusar alguém que tem o sangue de Cristo aspergido sobre si? Foi o que aconteceu na Páscoa dos judeus. Porque o nome Páscoa significa passar por cima. Mas por que passou por cima? Ele passou por cima de todas as casas? Não. Ele passou por cima somente das casas que tinham sangue na porta. Páscoa. Ele passou por cima daqueles que tinham a marca da promessa, a marca da aliança. Quem vai acusar essas pessoas? Nem Satanás se atreve. É Deus quem o justifica. Se tem uma parte da Bíblia que dá para a gente ver isso assim, com os nossos olhos, é o diálogo entre Deus e Satanás no livro de Jó. Viste o meu servo Jó? Olha que Deus nem chamou Jó de filho. É o meu servo. Você viu ele? Satanás disse: eu vi. Não posso fazer nada. Você cercou ele. O salmista disse: porque o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os guarda. Versículo 34. Quem os condenará? Quem vai condenar um cristão? O cristão merece ser condenado. Ele pecou, mas ele foi justificado. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus. Ele está do lado de Deus operar. A direita fala desse lado ativo. Por isso que mão direita fala de ação. Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele intercede. O que foi que Jesus fez hoje por mim e por você? Ele intercedeu. Não precisava, mas ele escolheu fazer isso. Pô, pai, aquele meu servo lá, Misan. Pai, ajuda. E se depender dele, graças a Deus, ele intercede por nós. E aí a gente fica preocupado, porque o nosso amor é tão fraco. A gente ama a Deus e daqui a pouco a gente já olha para um cachorro quente. Imagine, uma coisa tão insignificante, o amor de Deus já começa a ser limitado pelo desejo por um cachorro quente. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem o cachorro quente. Porque o importante, e é isso que é maravilhoso, quando você lê a Bíblia, e só lê a Bíblia aquele que foi eleito por Deus
e esse desejo foi colocado. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a sua segurança não está no fato de você segurar fortemente na mão de Jesus, mas dele segurar fortemente na nossa mão. Glória a Deus. Porque se fosse na nossa força de segurar, tem uma hora que a força enfraquece. Mas a de Cristo não. Glória a Deus. Obrigado. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar desse amor? Se fosse do nosso lado, várias coisas. Mas Ele colocou dentro de nós uma semente. De maneira que é impossível que um salvo se perca. Porque o poder da salvação nunca esteve no salvo, mas naquele que tem poder para salvar, o Salvador. Glória a Deus. Obrigado. A tribulação. Alguém sofreu tribulação essa semana? Alguém? Será que a tribulação, tem hora que a tribulação vem, e a palavra tribulação vem desse instrumento agrícola, tribulos, que remexe a terra, preparando ela para o plantio. E essa tribulação é um remexer na nossa vida, como se fosse uma tempestade, onde a gente pensa que não vai parar esse furacão, esse redemoinho. A gente pensa que essa tribulação vai separar a gente de Deus. Não, não vai. Se você é crente, ela vai te unir mais ainda. Aleluia! E quando vier a tribulação, você vai dizer: salva-me, Senhor. Oh Deus, socorro, Pai. Você não vai dizer: abandona-me, Senhor. Não. Você já entendeu que só Ele pode te salvar. Aí vem uma angústia. E o cristão está muito angustiado. São muitos os motivos que dão angústia para o cristão. A realidade do pecado no mundo, a realidade do pecado na vida do próprio cristão. E a gente fica angustiado. E a gente fica angustiado porque a gente às vezes acha que a gente não é salvo. A gente não merece a salvação. E a gente está certo, a gente nunca mereceu. Mas Ele escolheu nos salvar. E aí vem uma angústia quando a dúvida surge. E a única coisa que pode afugentar a dúvida é a fé. E a fé vem de Deus. A perseguição. A perseguição separou muitas pessoas. Mas ela não pode separar as pessoas de Cristo. O cristão, quando ele morre por amor a Cristo, em virtude de uma perseguição, ele vai para mais perto de Cristo ainda. O apóstolo Paulo disse isso literalmente. Ele falou que enquanto nós estamos aqui nesse corpo, nós estamos longe do Senhor. Quando a gente morre, aí a gente fica bem pertinho do Senhor. Nesse mundo a gente conhece em parte. Quando a gente estiver lá, a gente vai conhecer como somos conhecidos. E ele diz outra coisa: fome. Fome é o que? Escassez financeira. Está faltando. Está faltando, e não é só para você, está faltando para o seu filho, para sua neta. Está faltando para os seus pais. Está faltando. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, foi o que disse a mulher de Jó. Busca Baal, foi o que o povo fez na época de Jezabel e Acabe. É isso que a gente vai fazer? Não, se a gente é cristão, a gente pode passar fome por amor a Cristo. Paulo diz: eu passei fome, nudez, frio. Nudez fala dessa pobreza a tal ponto de você não ter como se cobrir do frio. Não é uma nudez imoral aqui, mas é a ausência de roupas condizentes com a temperatura. Não sei se vocês acompanharam a questão da guerra na Ucrânia, e uma das coisas que tem feito essa guerra ser ainda mais difícil é a época do ano. Nós estamos no inverno europeu. Se você viu as imagens, as pessoas estão com casacos enormes, porque está fazendo muito frio lá. Por que está se falando tanto de gás? Aqui no Brasil a gente não tem ideia
Mas o gás para eles lá é vida, porque é o que eles usam para aquecer as casas. As residências lá na Europa, elas não têm como aqui ar-condicionado. Elas têm aparelhos que aquecem. E eles usam, a grande maioria, eles não usam energia elétrica, eles usam energia de gás. No inverno isso faz muita diferença. Paulo escreveu isso no inverno, da região da Europa. E desse frio, mas nem esse frio que fazia ele bater os dentes, se tremer, tirava o fogo que ardia no seu coração por amor a Cristo. E perigo? Será que um perigo pode nos afastar de Cristo? Ameaça de vida, ameaça de morte, espada, uma violência. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Eu acho maravilhoso, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, não, graças a Deus eu já passei a prova do dia. Como tem gente que fala, o versículo do dia de hoje é tal. Uma pessoa que se alimenta do versículo, eu costumo perguntar, vem cá, você se alimenta de uma creme cracker por dia? Alguém consegue sobreviver assim? Você come uma creme cracker e isso por dia. Durante 365 dias. O seu alimento é um biscoito creme cracker. E por que você acha que sua alma vai estar saudável e forte com um versículo bíblico por dia? Então ele diz, nós somos entregues à morte o dia todo. Veio uma tribulação agora, não deu nem 2 minutos, veio outra. E junto com a outra, já veio outra por cima. E elas são até mal educadas, tem hora que chega 2 tribulações juntas. Ele olha, pegue sua filha, pega a senha. A outra chegou primeiro. O tempo todo, nós somos considerados como ovelhas num pasto. É isso não? Salmo 23. A gente é considerado como ovelha onde? Aonde? Matadouro. O que uma ovelha faz no matadouro? A ovelha está indo, aí ela está conversando com outra ovelha. 2 ovelhas, gente. Nós somos ovelhas, amém? Tem nenhum lobo aqui. Em nome de Jesus. Os lobos já foi tudo afugentado. Aqui é tudo ovelha. Aí uma ovelha está conversando para outra. E aí estamos indo para matadouro. Deve ser um lugar tão legal. Tem um rapaz lá, e você sabe como é que matavam antigamente, né? Uma pancada na cabeça. Ou então com um corte aqui, na região do pescoço, para sair sangue, né? Aí eu pensei, que coisa, ele está com um negócio ali para fazer carinho no nosso pescoço. É uma faca. Ele está com uma coisa para fazer carinho na minha cabeça, é um porrete. Somos ovelhas indo para o matador. Irmão, o que você está esperando desse mundo? Agrado? O mundo quer matar você. E você está achando que quando o mundo te oferece alguma coisa, você acha que aquilo não está envenenado? É sério? Essa ideia do cristão querer andar de mãos dadas com o mundo é uma ideia completamente absurda. Do cristão querer ser relevante para a sociedade. Não está escrito isso. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Olha que maravilha. Somos mais do que vencedores por meio daquele. Quem é aquele? Cristo, que nos amou. Porque eu estou bem certo. Eu não estou certo. Eu estou bem certo. Que nem a morte. Paulo, mas e se você morrer, Paulo? Se eu morrer e Deus quiser que eu ainda faça alguma coisa, Ele me ressuscita. Para eu completar. Olha o caso de Dorcas. Lázaro. Nem a morte, nem a vida. Por quê? Porque a vida pode apresentar para mim e para você seduções que nos distanciam de Deus,
que nos dão uma falsa ideia de que a gente ainda tem muito tempo, quando na verdade tempo é algo que a gente nunca tem muito. Nem os anjos, nem anjos, ainda que um anjo vindo do céu, se ele trouxer um outro evangelho, eu expulso ele. Sai! Em nome de Jesus! Mas é de luz, não vem com essa luz não, eu sei quem é. Eu sei quem você é. Negócio de apresentar outro evangelho, vá para longe, Anjo Moroni. Quero conta com você. Nem os principados. Principados fala de um grupo de anjos. Um monte de anjos se juntou e veio todo mundo de galera. Vai te separar de Jesus? Tem gente que cultua anjo. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Preocupação com o futuro, não. Nem os poderes. Poderes aqui dá a ideia de poderes cósmicos. O sol, a lua, as estrelas. Nada disso, nem a altura. Você subir num lugar muito alto, você está num avião, por exemplo, e diz: se tem fé em Cristo, se joga daqui. Eu digo: não tentarás o Senhor teu Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Lugares muito profundos. Nem qualquer outra criatura. Olha, tem criaturas que ainda nem foram descobertas pelos seres humanos. Por que Deus fez isso? Só para mostrar a nossa insignificância. Como a gente que pensa que sabe tão pouco. A gente fica preocupado: estrela tal, e dá um nome de quem descobriu. Foi você que fez? Cadê o nome? Olha que coisa. Como o ser humano se acha. Criaturas. Nada pode nos separar do amor de Deus. Uma vez uma pessoa quis dizer que não acreditava em Jesus por causa de dinossauro. Não, pastor. Eu já li a Bíblia. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu digo: meu filho, você assistiu Jurassic Park? Foi? Parque do Dinossauro, alguma coisa assim? Porque você deixar de acreditar em Deus por causa dos dinossauros. É porque os dinossauros, está comprovado que os dinossauros existiram, que vem um cometa de não sei aonde, explodiu a Terra e aí os dinossauros todos morreram e aí o ser humano veio depois. Me deu uma prova disso. Ah não, porque é o carbono. Que evidência é que essa realidade que os cientistas dizem aí, de fato aconteceu? Nenhum. Fora alguns ossos que tem por aí. Meu Deus, você vai alicerçar toda a sua fé. Vai mudar porque achou uma ossada de um dinossauro. Pastor, mas achou. Meu filho, se existiu um dinossauro, problema do dinossauro. Meu negócio é com Deus. Eu não estou dizendo que dinossauro não existia. Eu estou dizendo que a existência ou não de dinossauro, para mim, é irrelevante. Porque a minha fé está em quem criou eles, se eles existiram de fato, como dizem. Pastor, eu cria muito em Deus, mas aí eu comecei a estudar a Arca de Noé, e aí muita dificuldade, porque ele disse que botou os bichos tudo dentro daquela arca. E não dá para botar os bichos tudo dentro daquela arca. É mesmo, seu inteligente? Você acha mesmo que não dá? As pessoas, elas costumam a dizer que tem uma fé, mas basta qualquer bobagemzinha que se diz científica. Vocês sabiam que a teoria da evolução, como o criador dela, que é uma pessoa que se dizia acreditar em Deus, depois foi criado como que cria em Deus, depois se afastou, o tal do Darwin, sabe que a teoria dele já mudou dezenas de vezes, desde que ele criou. Os que vieram depois dele dizendo que acreditavam no que ele falou, já mudaram elas inúmeras vezes. Porque isso é o quê? Teoria. É a teoria da evolução. Ah, então você acredita na teoria da criação? Eu não, eu acredito na certeza do Criador. É diferente. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Se você não sabe, eu vou orar por você. Mas eu sei. Essa é a certeza. Nenhuma criatura pode me separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora eu volto. Se até os cabelos das nossas cabeças estão contados, se eu li com você Romanos capítulo 8, se você tem certeza que todas as coisas cooperam para o bem, você vai ter medo de quê? Nada. Não tem mais. Bem mais valeis do que os pardais. Isso é o antídoto da ansiedade. A certeza do amor de Deus. Eu não consigo compreender completamente o amor de Deus. Por quê? Porque é tão grande que o meu copinho não cabe. Mas o pouco que entrou no meu copinho é mais do que o suficiente para saber a qualidade desse amor. É como, por exemplo, para eu fazer um exame de sangue, ali atrás a gente tem uma irmã que é especialista nisso. É biomedicina, né? Que eu acho que chama, né? Ela não precisa tirar todos 3 litros de sangue, né? Se bem que tem um irmão nosso aqui que doa litros de sangue todo mês. É muito sangue, porque come feijão. Mas a pessoa, quando vai fazer um exame de sangue, você não tira litros de sangue, você tira o quê? Pequenas quantidades. E aí você pega aquela pequena quantidade, você coloca lá nos microscópios e você vê, faz os estudos, e naquela pequena quantidade você sabe o que está acontecendo com o organismo inteiro. Uma pequena quantidade. Eu não preciso da quantidade inteira do amor de Deus, só uma pequena quantidade, eu já sei da qualidade. Eu já reconheço o seu poder e a sua eficiência em realizar aquilo que Ele desejou fazer, que é nos salvar. E se você é salvo, irmãos, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Só dessa forma a ansiedade vai se transformar em felicidade, porque você aprendeu a viver ansioso? Não, contente. Ah, olha, pastor, o seu carro ali bateu. Glória a Deus. Pastor, tem um senhor ali que está com a mala de R$1 milhão. Diz que é para doar para a igreja. Procura o tesoureiro, irmão João. O presbítero João. Não é diácono, não é presbítero, não. Irmão, a gente tem paz. Porque a nossa paz não está em nós, está naquele que nos salvou. É isso que Jesus quer que a gente tenha, senão a gente não consegue viver para a glória dele. Senão a gente vive pior do que o ímpio. Porque o ímpio ainda tem a falsa alegria transitória do mundo. Mas os cristãos que não olham para a glória de Cristo na salvação, eles se perdem no meio do caminho. Nem tem o mundo, nem tem o céu. Vivem como os mais miseráveis dos homens. Aqueles que só esperam de Cristo nessa vida. Que a gente não seja assim, irmãos, e que na noite de hoje todos tenhamos tomado o antídoto para a ansiedade. E a fé no amor de Cristo para com a gente. Vamos orar. Amado Deus, obrigado. Só podemos agradecer, Senhor, diante de um plano de salvação tão perfeito, que nos alcançou eficazmente. Jamais enxergaríamos se o Senhor não tivesse nos dado vida e aberto os nossos olhos. Jamais o amaríamos se o Senhor não nos tivesse amado primeiro. Jamais faríamos qualquer coisa para a tua glória se o Senhor não nos tivesse dado força e dons para isso. De maneira que não temos em nada que nos gloriar no homem, mas nos gloriamos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver debaixo dessa glória inefável, dessa glória inesgotável,
dessa fonte eterna, desse amor que nunca seca e sempre é derramado em nós, renovando a nossa esperança nesse amor que excede o entendimento. Livra-nos, ó Senhor, da prisão, da ansiedade, e ajuda-nos a viver debaixo da preciosa mensagem que nos liberta. Essa boa notícia que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que agora em Cristo podemos e devemos viver para a glória de Deus. Abençoa-nos com essa plena convicção de uma certeza que para alguns parece tão simples, mas que para nós é o ápice da nossa existência terrena. Saber que o Deus Todo-Poderoso me ama a tal ponto de me chamar de filho. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendendo essa boa notícia, vivemos debaixo dessa alegria que o mundo nunca conseguirá roubar, pois ela está em Ti, assim como nós estamos em Ti e o Senhor em nós. Isso será para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento sempre. E diga a você mesmo: se Jesus me ama, eu não preciso mais me preocupar, mas em me ocupar em demonstrar esse amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Deus purinho.